Olá, bem-vindo à nossa aula sobre o Codecast, sobre o framework Materialize CSS. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com mais um componente do nosso framework, que são as modais, que são bastante utilizadas em sites, em aplicações. Então nós vamos ensinar como trabalhar com as modais utilizando o nosso framework. Primeiramente, nós vamos criar aqui os botões que vão ativar as nossas modais, ok? Então aqui eu criei uma div com a classe row, ok? Coloquei um título aqui, trabalhando com modais, e aqui eu criei 3 botões, ok? Então, primeiramente, eu utilizo a classe a tag A, ok? As classes aqui, essas classes aqui são todas de formatação. Eu coloco um efeito de ondas, que a gente já viu nele, coloco ele como sendo um botão grande da cor vermelha, ok? E no final aqui é que é o nosso importante, que é a classe importante para nós, que é a modal trigger. Então, quando a gente vai criar um botão que vai acionar uma modal, a gente utiliza essa classe aqui nele, modal trigger, ok? Não pode esquecer de colocar essa classe aqui. E também nós temos que colocar o atributo href. E nesse atributo nós vamos colocar aqui o ID da nossa modal que queremos abrir. No caso aqui, esse primeiro botão, ele vai abrir uma modal com ID modal simples. O ID dela é a modal simples. Então, esse primeiro botão vai abrir essa modal. Eu apenas coloquei aqui um nome para o botão mesmo, modal simples. O segundo botão é a mesma forma, eu mudei apenas aqui a cor dele. A gente coloca também o modal trigger, e aqui a gente já aponta para a nossa segunda modal, no caso aqui, modal rodapé, ok? E essa modal, ela é uma modal com rodapé fixo, que nós vamos ver aqui como que vamos construir ela. E a nossa terceira modal é uma modal customizada, que aqui a gente também coloca a classe modal trigger e coloca o href apontando para a nossa modal customizada, ok? Então aqui, essa primeira parte, a gente cria os botões que vai abrir essas modais, que vai gerar esses botões aqui. Aqui o nosso título que a gente colocou, trabalhando com modais, e aqui nós temos os 3 botões. O modal simples, que vai abrir a nossa primeira modal, o modal rodapé fixo, que vai abrir a nossa segunda modal, e a modal customizada, que vai abrir a nossa terceira modal. Então aqui a gente já definiu a nossa parte de abrir as modais, ok? Os botões que vão abrir. Além disso, a gente tem que inicializar esse componente, ok? Então a gente vai vir aqui no nosso script, aqui no final, na nossa document read, aqui nós vamos adicionar essa linha aqui. Nós vamos colocar modal trigger.linModal. Essa aqui é a função que ativa o componente de modais do nosso framework, ok? E ele tem aqui algumas opções para você configurar a sua modal. Nós vamos trabalhar aqui com quatro delas. Essa primeira opção, ela aceita ou true ou false. E o que ele faz? Essa dismissible aqui, ela faz com que a modal possa ser fechada ou não clicando fora da modal. Se você colocar como true, se o usuário clicar fora da modal, a modal vai fechar. Se você colocar como false, a modal só vai poder ser fechada clicando num botão de fechar que você terá que criar na modal, ok? O opacity é a opacidade do fundo da modal mesmo. Quanto mais próximo aqui de 1, mais opaco fica o fundo. Então, se você quer um fundo mais transparente, você diminui essa opacidade aqui. Nós vamos ver como trabalhar com ele aqui e customizar ele aqui. O in-duration é a duração da transição quando você abre uma modal. Ou seja, quando você abre uma modal, ele vai gastar um tempo X, que é definido aqui nessa in-duration. E o out-duration é a duração da transição quando você vai fechar a modal, ok? Então essas são as opções mais utilizadas aqui, que você pode utilizar para customizar as suas modais, ok? Então a gente criou os botões, já inicializou o nosso componente aqui, e agora nós vamos criar as nossas modais, ok?
Então nós vamos aqui para as modais. A primeira modal. Para criar uma modal é bem tranquilo. Primeiro, você cria uma div, ok? Coloca o ID nela, lembrando que o ID dessa div tem que ser o mesmo ID que você colocou no botão, ok? No href do botão, que você pode estar vendo aqui que a nossa primeira modal, o primeiro botão vai chamar uma modal que tem o ID modal simples. Então, na hora que eu crio a minha modal, a div, eu coloco o ID modal simples nele, ok? E coloco uma classe modal, só isso, e crio essa div. Dentro dessa div, eu tenho duas divs filhas. A nossa modal ela se divide em duas partes, que é o modal content, que é o conteúdo da nossa modal, e o modal footer, que é o rodapé da nossa modal. Então aqui no modal content eu coloquei uma tag h4 para servir como título, que vai ficar modal simples, e apenas um texto, exemplo de modal simples. Fecho essa div do modal content e abro a minha div modal footer, ok? Que é o rodapé da nossa modal. Nesse rodapé eu criei apenas um botão, ok? Esse botão aqui você vai ver que ele tem aqui duas classes, que é o importante para a gente. Essas outras classes aqui são apenas para a formatação do estilo do botão. Agora essas duas classes aqui que são importantes. Primeiro, modal action. Quando a gente coloca essa classe, vai indicar para o nosso framework que esse botão aqui vai fazer uma ação na nossa modal. E em seguida a gente coloca modal close, ou seja, quando ele clicar nesse botão, ele vai executar a ação de fechar a nossa modal, ok? Então é dessa maneira que você cria um botão para estar fechando as modais. É só você colocar a classe modal action e a classe modal close no nosso botão, ok? E aí eu fecho aqui a minha div do rodapé e fecho a minha div da minha modal. Você pode ver que com poucas linhas aqui eu defini uma modal, ok? Então eu vou vir aqui, você pode ver que quando eu clico aqui, ele me traz a minha modal. Modal simples, o texto e o botãozinho de fechar aqui, que eu criei, ok? Então aqui você pode ver, se eu clicar aqui, ele vai fechar a modal. Eu vou abrir aqui de novo. Se eu clicar fora, ele vai fechar a modal, porque eu defini aqui embaixo que ela pode ser fechada clicando fora. Agora eu vou setar aqui como false, vou salvar, vou recarregar aqui a página e vou clicar aqui de novo. Você pode ver que agora, se eu clicar aqui fora da modal, ela não vai fechar, ela vai fechar apenas quando eu clicar no meu botão de fechar, ok? Eu vou deixar aqui como true e agora eu vou mexer aqui na opacidade. Eu vou clicar aqui, vou recarregar aqui. Vou clicar aqui, você pode ver que ele escurece aqui o nosso fundo, ok? Mas fica um pouco transparente. Agora, se eu ver aqui aumentar a opacidade para 0.9, por exemplo, e a hora que eu recarregar a página, na hora que eu clicar, você pode ver que agora ficou bem mais opaco, bem mais escuro o nosso fundo aqui da modal, ok? Quanto menor, eu vou diminuir aqui, por exemplo, para 0.2 e salvar, quanto menor, mais transparente fica. Na hora que eu clicar aqui, você pode ver que ele nem quase não mudou a cor do fundo aqui. Então, geralmente eu utilizo entre 0.6 e 0.8, dependendo da aplicação. Mas eu gosto muito de deixar o 0.6, que ele deixa, ele escurece um pouco aqui, mas deixa com que o usuário ainda possa ver qual o conteúdo do fundo, ok? Mas isso vai de cada aplicação. E a duração aqui, você pode definir aqui a velocidade. Eu vou colocar aqui, deixar aqui 500, eu vou deixar a duração de saída como 900. Eu vou salvar, vou recarregar aqui, cliquei. Você pode ver que ele demorou um tempo para abrir, e agora a hora que eu clicar no fechar, ele vai demorar um tempo maior para estar fechando. Essa duração, ela não é muito longa mesmo que você aumente aqui, ela não fica muito longa, mas você pode ver que ele dá uma diferença quando você altera aqui, ok? Então você pode estar alterando aqui com o valor que você quiser, tá bom? E agora nós vamos passar para a nossa segunda modal. Nossa segunda modal, ela é
praticamente igual à nossa primeira modal. Primeiramente aqui a gente define a nossa modal, cria uma div com a classe modal e coloca o ID dela igual ao ID do nosso botão, ok? No caso aqui, modal rodapé. Mas aqui eu adiciono uma classe a mais, que é a modal fixed footer, que vai falar ao nosso framework que a nossa modal vai ter um rodapé fixo, ok? Esse rodapé fixo, o que acontece? Não importa o tamanho do conteúdo da nossa modal, o rodapé ele vai ser fixo e vai adicionar uma barra de rolagem dentro da nossa modal, ok? Então aqui, primeiramente, eu crio dentro da minha modal, eu crio a nossa div do modal content, que é o conteúdo da nossa modal. Eu coloco um título e você pode ver aqui que eu coloquei vários parágrafos aqui com texto para que a nossa modal fique com um conteúdo extenso. Fechei o conteúdo, a div do conteúdo da nossa modal e criei o nosso footer, o nosso rodapé da nossa modal. Você pode ver que aqui não muda nada. O rodapé ele é definido da mesma forma. Você muda apenas a classe aqui quando você está criando a modal, que você cria ela como uma modal com rodapé fixo, ok? Então, criei o rodapé normal, criei o nosso botão que faz fechar a nossa modal, fechei aqui o rodapé e fechei a nossa modal. Agora eu vou voltar aqui, vou clicar aqui no nosso segundo botão aqui. Você pode ver que ele vai abrir aqui a modal. A nossa modal tem um conteúdo muito extenso, você pode ver aqui que tem vários parágrafos e o que acontece? Ele faz com que o texto aqui da nossa modal, o conteúdo, crie uma barra de rolagem aqui, ok? E que o nosso modal ele fica fixo aqui. Não importa em qual parte do conteúdo da modal que eu esteja, eu posso ver o conteúdo do rodapé de qualquer lugar, ok? Então isso é bem interessante quando você quer colocar várias informações em uma modal, ok? Mas quer deixar ali o botão de fechar para o usuário poder fechar ela a qualquer momento, fixo. Então você pode utilizar dessa maneira, colocar o rodapé fixo e o conteúdo com a barra de rolagem, ok? Vou estar aqui fechando. Agora nós vamos falar da nossa terceira modal. É uma modal customizada que já vem praticamente pronta aqui do nosso framework. Vamos estar vendo aqui a nossa terceira modal. Então eu crio a modal, ok? Com o nosso ID igual ao do botão para ativar ela. E aqui eu crio com uma classe diferente, bottom sheet. Essa modal, o que ela já vem preparada do nosso framework. É uma modal que ela abre no rodapé da nossa página. Ela abre sempre no fim da nossa página ali, ok? Para que deixando que todo o resto da página possa ser visto e mudando apenas ali mesmo o finalzinho da nossa página, ok? Então eu crio com a modal normal, apenas adiciono essa classe bottom sheet nela, bottom sheet, crio aqui o conteúdo da nossa modal, uma div com conteúdo, coloquei apenas um título e um parágrafo de texto aqui pequeno mesmo, e criei o rodapé da nossa página, da nossa modal, e fechei aqui, ok? E quando eu clico aqui, você pode ver que ele abre uma modal, mas ao invés de abrir a modal no centro da página, como acontece com as modais normais, ele abre a modal aqui no fim da página aqui pra gente, ok? Que é uma modal customizada. Essa modal aqui ela fica sempre aqui no fim da nossa página, mas é bem interessante para estar utilizando. É diferente você utilizar uma modal assim e pode dar um efeito bem legal na sua aplicação, no seu site, se você quiser, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente aprendeu aqui a mexer e a customizar as nossas modais com o framework. Você pode ver que é bem tranquilo, com pouco código dá pra gente criar e mudar do jeito que a gente quiser as nossas modais. E na próxima aula a gente vai ver sobre mais componentes do nosso framework. Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. Até a próxima aula. Tchau!